Olá, bom dia! Eu sou a professora Fátima Castro e estou aqui hoje para vos contar uma história. Estão todos bem? Espero bem que sim, porque vão gostar desta história de certeza. Eu vou mesmo contar a história, não a vou ler. Sabem porquê? Porque eu vivi esta história. Esta história, que se chama O Tesouro, é do Manuel António Pina e as ilustrações deste livro são de Evelina Oliveira. Mas é a história de um país e de um povo. E eu conheci esse país e esse povo. Por isso, vou contar. Há muitos anos havia um país muito distante onde viviam umas pessoas muito infelizes, apesar do país ser lindo, ter um lindo sol, as aldeias e as cidades eram quentes, os prados verdejantes, havia um mar azul e os rios cheios de peixes, um céu sempre azul, mas as pessoas viviam tristes. E quando passavam umas pelas outras, cruzavam os olhares, elas, quando se juntavam no café, falavam baixinho, parecia que tinham medo de alguma coisa, que havia algum segredo terrível e enfiavam-se depressa dentro de casa. Quando alguém vinha de outro país, para esse país das pessoas tristes, não compreendia porque é que as pessoas eram assim tão tristes. Elas eram boas, afetuosas, aceitavam bem os outros, mas andavam sempre infelizes sem motivo. Achavam eles, porque vinham de outros lados. Quando lhes faziam perguntas, as pessoas não respondiam e afastavam-se ou mudavam de conversa. Mas havia dessas pessoas que vinham de outros países, ficavam naquele país por mais tempo e faziam amigos, porque era muito fácil fazer amigos com as pessoas tristes daquele país. E então, quando as pessoas os visitavam, fechavam-nos dentro de casa e aí contavam-lhes o segredo que tinham. E então as pessoas daquele país contavam aos visitantes, com as portas trancadas e as janelas, que já tinham sido uma vez felizes. Já tinham vivido naquele país muito felizes, mas esse tesouro da felicidade tinha-lhes sido roubado. E os visitantes perguntavam: um tesouro? E roubaram? Que tesouro era esse? E as pessoas respondiam: era a liberdade. A liberdade? Um tesouro? Os visitantes não queriam acreditar naquilo, porque nas suas terras a liberdade era uma coisa normal, natural, nem se dava por ela. Era como respirar. Respira-se e pronto. Mas quando não conseguimos respirar e começamos a sufocar, é que percebemos a importância de respirar. E então era o que sufocava aquelas pessoas. E como é que alguém pode viver sem liberdade? Como é que isso é possível? Diziam os amigos que vinham dos outros países. E então os habitantes daquele país, as pessoas tristes, explicavam aos seus amigos que vinham dos outros países que naquele país não podiam fazer o que queriam, não podiam pensar, ou dizer o que pensavam, ou o que sentiam, não podiam ir ver outros países, nem conhecer outros povos e viviam fechadas no seu país, como se fosse numa prisão. E nem sequer podiam contar esse segredo a ninguém, porque se o fizesse, eram presas e até mortas. Mas isso deve ser uma grande infelicidade, diziam as pessoas que vinham dos outros países. Não admira que vocês andem sempre tristes. E então os seus amigos iam à porta ver se alguém estava a espreitar ou a escutar e, se não havia ninguém, depois de certificarem, voltavam para dentro e contavam como é que passavam os dias no país das pessoas tristes. Contavam-lhes que havia polícias por toda a parte, não é daqueles polícias que nós conhecemos, que nos ajudam, que prendem os ladrões, que regulam o trânsito. Não, eram polícias que andavam a espiá-los, que não os deixavam falar entre si, que não os deixavam passar as fronteiras para outro país, que até abriam as suas cartas para verem o que é que lá ia escritas dentro.
e ouviam as conversas para descobrir o que eles diziam e o que eles pensavam, e que os perseguiam e lhes batiam se não dissessem nem o que pensavam, nem o que diziam, o que eles queriam que pensassem ou dissessem. E os meninos daquele país das pessoas tristes? Pois é, os meninos viviam também sempre muito tristes. Porquê? Não podiam ouvir as músicas que gostavam, não podiam ver os filmes que eles gostavam, nem ler os livros, nem as revistas que eles gostavam, e proibiam-nos de tudo isso. Nem sequer podiam beber Coca-Cola. Vejam lá, uma coisa que hoje faz tão normalmente. Pois não, a Coca-Cola também era proibida. Sabe-se lá porquê? Pois é, os meninos não se podiam dar as raparigas com os rapazes. Tinham que brincar separados, andavam na escola em escolas separadas, em recreios separados por muros, existia sempre muros a separar. Não podiam brincar uns com os outros. As raparigas não podiam vestir calças nem andar sem meias. E os rapazes, coitados, esses quando cresciam eram mandados para guerras horríveis. Alguns morriam lá nessas guerras, e os que não morriam, muitos deles voltavam para casa, para as famílias, mas vinham loucos e estropiados, com defeitos, sem braços, sem pernas. E essas pessoas que vinham de outros países perguntavam: mas porquê é que vocês não votam nos governantes para vos governarem? Aqueles que vos possam restituir a liberdade, aquele vosso tesouro? Mas nós não podemos votar, respondiam-lhes as pessoas do país das pessoas tristes. Era espantoso. Não podem votar, não podem escolher os vossos governantes. Mas nós não escolhemos os nossos governantes. Então quem é que os escolhe? Não sabemos. Então quem ouvia estas coisas ficava de repente muito inquieto. O seu coração enchia-se de tristeza e de amargura. O sol até parecia já não brilhar tanto. O céu parecia não estar tão azul, nem os campos tão verdes. O mar já não parecia tão lindo como era. E olhava na rua, de um lado para o outro, amedrontado, também já com medo que alguém os estivesse a vigiar. E alguém pudesse ler aquilo que estavam a pensar. E que depois saísse lá da sombra de algum prédio, de alguma casa, e os viesse castigar. E de regresso ao seu país, então compreendia como a liberdade era um tesouro muito valioso, muito importante, e a partir daí essas pessoas davam-lhe um valor muito maior, porque reconheciam que os amigos que tinham deixado naquele país, das pessoas tristes, viviam realmente sós e infelizes por lhes faltar aquele tesouro. Até que um dia, nesse país das pessoas tristes, as pessoas decidiram reconquistar aquele tesouro que lhes faltava. Os soldados reuniram-se nos quartéis, combinaram muito bem as coisas, pegaram nas suas armas para arrancar finalmente aquele tesouro das mãos das pessoas que os tinham roubado. Seriam ladrões, provavelmente. E toda a gente saiu alvoroçada para a rua e acompanhou os soldados cantando e gritando: Viva a liberdade! Viva a liberdade! Os corações exaltaram-se de alegria e as janelas encheram-se de bandeiras. E uma mulher que vendia flores, passava com um braçado de cravos, começou a distribuir cravos. E os soldados começaram a meter os cravos nas espingardas. E então as mulheres esqueceram-se que estavam a fazer o comer e de fazer as limpezas e correram para a rua com os filhos ao colo e com cravos vermelhos ao peito, chorando e rindo, comovidas e confusas. As pessoas tinham sido expulsas e obrigadas a refugiarem-se longe para não regressarem. As portas das cadeias abriram-se e os presos voltaram a casa. Os jovens vieram das guerras, felizes por estarem de novo rodeados dos amigos e abraçar os pais e os irmãos e os restantes familiares. E os meninos e as meninas puderam pela primeira vez dar as mãos e falarem-se e olharem-se, caminhando lado a lado, sem acusações nem castigos. Todo o
país ficou em festa, uma grande festa. Todas as pessoas puderam falar umas com as outras, dizer o que sentiam, transbordar a alegria que tinham, dizer, deitar cá para fora aquilo que tinha sido reprimido durante muitos anos. E então, esse dia era o 25 de Abril, porque foi nesse dia que aquele povo recuperou aquele tesouro, a liberdade. Por isso passou a chamar o Dia da Liberdade. É esta a história do povo que tinha perdido um tesouro, por isso vivia num país das pessoas tristes, e a partir daí recuperou aquele tesouro, a liberdade. É o que festejamos, o que comemoramos no dia 25 de Abril de cada ano. Isto foi em 1974. Tinha eu 15 anos, portanto eu lembro-me disto tudo. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. Tchau! Até outro dia. Espero que tenham gostado desta história e que festejem muito o 25 de Abril, o dia em que se recuperou o tesouro. Este ano, devido ao Covid-19, em casa. Mas vamos festejar. Se tiverem um cravo, metam-no aqui. Se não tiverem, podem fazer um em papel. Tchau!